Todas as vezes que nós rezamos o nosso credo, nós dizemos com todas as palavras que nós cremos no Espírito Santo. Mas nós poderíamos nos perguntar, o que é crer verdadeiramente no Espírito Santo? Em primeiro lugar, nós podemos falar que crer no Espírito Santo equivale para nós a crer na veracidade daquele acontecimento que nos narra a Sagrada Escritura. Quando, pois, os discípulos, os apóstolos, reunidos com Maria Santíssima, estavam no cenáculo, aguardando, como havia mandado o próprio Cristo, nosso Senhor, a descida do Espírito Santo. Mas crer no Espírito Santo é ainda mais do que isso. Não está subjugado, limitado a este fato. Crer no Espírito Santo significa para nós que nós cremos também que a partir daquele momento onde o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e juntamente com Maria Santíssima no cenáculo, a história muda, a igreja começa a fluir e nós vemos então que os apóstolos são transformados e nós temos os Atos dos Apóstolos para nos narrar de maneira bastante satisfatória e grandiosa a ação do Divino Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, amados irmãos, falar que nós cremos no Espírito Santo significa que nós cremos não somente numa ação do passado, não somente que nós recordamos, que nós lembramos, que nós acreditamos que o Espírito Santo outrora desceu sobre os apóstolos, que o Espírito Santo outrora fecundou a igreja nascente, fazendo então com que muitas pessoas se convertessem, mas ao mesmo tempo significa também falar que nós cremos numa ação perene, numa ação constante do Espírito Santo em toda a história da igreja. E é por isso que nós ouvimos no Evangelho da Santa Missa de hoje, o próprio Cristo falar, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Paráclito, o Consolador, que ficará convosco eternamente. Durante todo o tempo da igreja, nós temos então que afirmar que o Espírito Santo age na igreja. E assim a festa de Pentecostes, na qual nós relembramos sim, aquele momento onde o Espírito Santo desce no cenáculo, é muito maior e muito mais grandiosa do que esse simples fato. Recorda também a descida do Espírito Santo, portanto, na vida, na alma de cada um de nós. Recorda-nos para nós a descida do Espírito Santo vivo e atuante na igreja, inclusive nos nossos tempos atuais. E isso, amados irmãos, é bastante importante de nós relembrarmos. Não muitas vezes, ou não poucas vezes, melhor dizendo, quando nós olhamos talvez para a nossa própria vida pessoal, ou quando nós temos um olhar mais abrangente para a situação em que se encontra a igreja e o mundo, nós podemos ter uma certa decepção, ou podemos ter um pouco de pé atrás com relação à ação do Espírito Santo. São José Maria Escrivá, numa homilia que ele proferiu por conta da festa de Pentecostes no ano de 1969, ele contava um fato pessoal da sua vida. Certa vez, ele conversando com um amigo que não era católico, um amigo que não era cristão, e aquele amigo então, na sua biblioteca, mostrou para ele um globo que tinha então toda a região, todos os mapas do mundo. E assim, aquele homem virou para ele e falou assim, Cristo fracassou, o Evangelho fracassou e o Espírito Santo fracassou. São José Maria Escrivá, católico como era, a princípio tentou rebater aquele homem, mas aquele homem continuou ainda a falar-lhe. Cadê a cristandade que Deus havia prometido? Cadê os homens valorosos de fé que nós não vemos mais? Onde estão aqueles milagres maravilhosos e portentosos que nós víamos acontecer na igreja nascente? Cadê aquelas pessoas que buscam a Deus de todo o coração? E São José Maria Escrivá confessa que durante um breve estado de tempo, ele então sentiu aquele duro golpe e ele teve que concordar de certa maneira com aquele homem. Porque de fato, nosso Senhor, o Evangelho, ainda que conhecido em todo o mundo, não foi algo que todos aceitaram. E ainda aqueles que aceitaram o Evangelho, muitas vezes nós, não o aceitam na sua totalidade, e os nossos pecados revelam isso para nós.
E assim, num primeiro momento, ele ficou um tanto quanto perturbado com aquela afirmação. Mas, ao mesmo tempo, o homem de fé que era, ele recobrou a consciência, recobrou a fé e falou: está certo que existem pessoas que ainda não vivem a totalidade da fé, que existem cristãos que não são bons cristãos, que fazem o mal, que pregam com suas vidas o mal, que não seguem a lei de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos perceber no mundo cristãos que, muitas vezes, no escondimento de suas vidas, cristãos que vivem, procuram viver a integralidade da fé. E completava ele: aquele Espírito Santo que outrora agiu pelos discípulos, pelos apóstolos, continua a agir com toda segurança, com toda certeza na igreja. E assim, por mais que nós vejamos fraquezas a nível pessoal de cada um de nós, fraquezas a nível comunitário, dentro da própria instituição da igreja, e até mesmo entre pessoas que não deveriam manifestar fraquezas, nós devemos afirmar sempre que o Espírito Santo continua a agir, continua realmente a fecundar, a guiar a igreja e também os nossos passos. E assim, diante de uma visão pessimista que nós poderíamos ter, e que de fato, infelizmente, muitas vezes nós temos, ao celebrar a festa de Pentecostes, nós somos chamados então a readquirir a esperança que é fruto da certeza da nossa fé, que o Espírito Santo continua a agir ainda na igreja. Talvez ele não haja mais daquela maneira como agiu no início, daquele modo tão espalhafatoso, nós poderíamos dizer, daquele modo operando milagres e milagres grandiosos. Aquilo era necessário porque o Evangelho realmente era uma grande novidade. E é fácil de nós entendermos isso. Imaginemos no mundo completamente pagão, no mundo completamente contrário aos valores de Deus, vem nosso Senhor e prega coisas que eram indizíveis naquele momento, coisas que eram novidade naquele momento. Não é à toa que Jesus foi visto como um reformador, como alguém que pervertia a lei de Israel. E assim, diante daquela novidade do cristianismo, que convidava as pessoas a abraçarem a cruz, a renunciarem a si mesmo, e que muitas vezes as levava à morte, foi do agrado de Deus, e foi necessário então, que o Espírito Santo na igreja nascente fizesse milagres. E por isso nós ouvimos, na leitura da semana passada, do Evangelho, e também da leitura da semana passada, que os apóstolos foram pregar o Evangelho, e sempre pregavam, a pregação deles era acompanhada de sinais e prodígios maravilhosos. Mas hoje nós vemos que o Espírito Santo talvez não age assim. Os milagres já não são mais tão frequentes. Existem, obviamente, Lourdes, Fátima, curas grandiosas ainda acontecem, mas com toda certeza não são tão frequentes como antigamente eram. Talvez os santos não são mais tão visíveis como eram muitas vezes no passado, mas ainda assim nós podemos afirmar com toda certeza que o Espírito Santo continua a agir na igreja. E nós somos uma prova viva que o Espírito Santo continua a agir na igreja. Se nós, com tantos atrativos do mundo, com tantos motivos para dizer não a Deus, com tantos pedidos não aceitos talvez por Deus, e nós estamos aqui hoje, é uma prova que o Divino Espírito Santo ainda continua a agir no meio da igreja. Se por um lado nós vemos o mundo tomado no maligno, como nos diz São João, se por um lado nós vemos pessoas que ofendem a Deus sem nem pensar, sem nem titubear, por outro lado nós vemos pessoas temerosas a Deus. Se por um lado nós vemos uma juventude pervertida, uma juventude que só busca prazeres da carne, buscam autossatisfações, que vivem uma vida de ilusão, por outro lado também nós podemos ver jovens que buscam viver uma vida de santidade. Jovens que, reconhecendo a verdade do Evangelho e sendo dóceis à ação do Espírito Santo, buscam viver então uma vida santa. Se por um lado nós vemos um mundo que prega para nós um matrimônio somente colocado sobre a força da sexualidade, onde já não existe mais amor verdadeiro, mas somente busca de satisfação do prazer, por outro lado, nós vemos tantos casais que são exemplos, tantos casais que vivem o matrimônio tal como querido, tal como ensinado por nosso Senhor. Se por um lado nós vemos uma cultura fechada à vida, uma cultura da morte, uma cultura que não sente dó, não sente remorso de matar um inocente dentro do seio da sua própria mãe, do ventre materno,
que não sente medo, que não tem remorso de defender doutrinas espúrias. Por outro lado, nós vemos pessoas simples, mas pessoas que se propõem e que defendem com todo o coração aquilo que Deus pede, que defendem a vida, que são abertas à vida e que assim agem impulsionadas sob o Espírito Santo, pelo impulso do Espírito Santo. Se por um lado nós vemos que no mundo parece reinar a própria maldade, a própria desonestidade, e por vezes talvez nós podemos pensar que não compensa ser honesto, porque aquele que é honesto somente é colocado para trás, nós vemos que ainda existem pessoas, e não poucas pessoas que vivem a sua vida honestamente, que trabalham honestamente, que são empregados honestos, que são patrões honestos, que pagam o justo, que vivem uma vida de justiça e procuram assim agradar a Deus. E é mais uma vez a prova de que o Espírito Santo continua a agir ainda no seio da igreja. Se por um lado nós vemos que talvez parece que a santidade é algo tão impossível, tão distante da nossa vida, por outro lado, nós podemos contemplar às vezes pessoas que Deus coloca em nossa vida e que nos faz ver, ainda que a santidade neste mundo seja sempre muito frágil, porque sempre há a possibilidade de se cair, pessoas na qual nós contemplamos e olhamos, e quase que nós podemos falar que vivemos no meio, vivemos juntos com um santo. E assim nós vemos que, ainda que os nossos olhos humanos pareçam nos desiludir com relação à ação do Espírito Santo, nós temos então os nossos olhos da fé, que nos abrem a inteligência. Nós temos o Divino Espírito Santo que ilumina o nosso pensamento e nos faz ver, ainda que em situações críticas, a ação dele no meio da igreja e, consequentemente, também na nossa vida. E assim, quando nós celebramos a festa do Divino Espírito Santo de Pentecostes, nós somos chamados então a readquirir essa esperança que muitas vezes é apagada no meio de nós. O pecado tem essa grande capacidade, ruim, mas grande capacidade, de tolir a nossa visão, de encurtar a nossa visão e fazer com que às vezes algo tão próximo de nós não seja percebido e seja assim de certa maneira esquecido por nós. Mas, amados irmãos, se nós estamos aqui hoje, celebrando, nos preparando da melhor maneira possível para a festa do Divino Espírito Santo, nós somos chamados então a pedir a Deus essa graça da gente nunca ter os nossos olhos fechados para ver a ação do Divino Espírito Santo. Essa graça de nunca perdermos a esperança e a certeza que o Espírito Santo ainda age e de maneira bastante prodigiosa no meio da igreja. E assim nós podemos falar que ao mesmo tempo, como o nosso Senhor, como o Espírito Santo realizava curas e curas grandiosas, no começo, na igreja primitiva, ainda Ele continua a curar. Ainda muitos coxos são então curados de sua debilidade. Talvez não física, também física, mas sobretudo coxos espirituais. Cristãos que mancavam, cristãos que não conseguiam ter um passo certo, pela ação do Divino Espírito Santo, pela sua docilidade, hoje conseguem dar passos e passos grandiosos. E como a história é prodigiosa em mostrar para nós, um Santo Agostinho de pecador que se torna um grande santo, e qualquer outro santo que nós podemos olhar na nossa vida, nós vemos claramente essa ação de Deus. Coxos que se tornam agora sãos. Nós vemos ainda que a cura continua a acontecer no meio da igreja daqueles cegos que não tinham a visão. E quantas pessoas de nós, talvez já não fomos cegos muitas vezes e tivemos os nossos olhos abertos para Deus nosso Senhor. Fomos cegos porque não conseguíamos ver a grandeza de Deus. Fomos cegos porque não víamos a beleza da fé. E hoje, se nós estamos aqui, é porque nós temos uma capacidade, ainda que mínima talvez, mas uma capacidade, a partir da ação do Espírito Santo, de enxergar a grandeza daquilo que Deus quer para nós. Quantos surdos nosso Senhor curou pela ação do Espírito Santo, e quantos surdos também não foram curados pela ação do Espírito Santo. Quantas pessoas que viveram uma vida totalmente fechadas para Deus, uma vida onde não queriam nem ouvir falar de Deus, mas que pela ação, muitas vezes tranquila, pela ação não portentosa, mas grandiosa sim, do Divino Espírito Santo, foram tendo os seus ouvidos abertos e hoje são pessoas exímias. Quantos santos não foram ouvindo os apelos do Divino Espírito Santo e assim tornaram-se grandes santos?
E assim também todos nós podemos e devemos estar incluídos nessa ação perene, constante e sempre renovadora do Divino Espírito Santo. E para isso é necessário então que a gente tenha a docilidade em nossa vida. Só que docilidade não é falar assim, eu creio e pronto. Como também nada que nós cremos é assim. Nós sabemos que a nossa fé, por um lado, é teórica, porque eu tenho que conhecer naquilo que eu creio, mas a nossa fé também é prática. Eu tenho que viver aquilo que eu creio. Eu tenho que viver conforme os meus princípios. E muitas vezes nós temos dificuldades, nós temos alguma doença que nos impede de caminhar para Deus, nós temos algum olho fechado ou uma porcentagem da visão turva. Muitas vezes nós podemos ter até mesmo os nossos ouvidos um pouco fechados. E para que a gente possa então ter novamente a visão completa, ter os ouvidos abertos completamente, ter então o caminhar correto, perfeito, nós devemos ter essa docilidade que se manifesta então na nossa busca de estar com Deus. Sempre a festa do Espírito Santo vai falar disso para nós, da nossa busca de estar com Deus. Eu sou ruim, eu tenho muito que melhorar, então eu vou até a fonte daquele que é o santificador, daquele que é a luz, daquele que é o consolo, daquele então que pode e deve, se for então dóceis, se formos dóceis, deve nos curar das nossas debilidades. E assim nós entendemos que o chamado da santidade, que Deus nos chama a viver, que parece tão longínquo, é algo sim difícil, porque depende de nós, da nossa docilidade, mas ao mesmo tempo algo fácil, porque também depende da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir, basta agora que a gente também faça a nossa parte, sendo dóceis à sua ação. E assim no dia de hoje, ao nos prepararmos, ao encerrarmos essa preparação para o Divino Espírito Santo, nós somos chamados então a renovar essa nossa entrega a Deus. Falar do fundo do nosso coração, Senhor, talvez eu ainda tenha muito que caminhar. Talvez eu ainda estou contado entre os coxos, entre os cegos, entre os surdos. Talvez ainda meu caminhar é vacilante. Talvez ainda eu não tenha plena fé na ação do Espírito Santo. Mas hoje nós somos chamados então a abrir o nosso coração. E a convidar, como nós rezamos tantas vezes, vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E assim, se nós rezamos do fundo do nosso coração, se nós pedimos confiadamente em nosso Senhor, como Ele mesmo prometera, pedi e recebereis, nós poderemos ter, no tempo de Deus, no tempo do Espírito Santo, as graças que nós precisamos para que nós assim sejamos santos e vivamos então aquele protagonismo da nossa vida. Vivamos então de modo a cumprir a missão que Deus deu para nós quando nós nascemos e quando nós somos colocados neste mundo. Além de todo o papel social que a gente pode ter, ser advogado, ser produtor de café, ser padre, ser uma esposa, ser um marido, o protagonismo, a missão que Deus nos chama sobretudo é a santidade. E o Espírito Santo continua então a suscitar santos, continua a nos dar os meios, continua a nos fortalecer, continua a guiar o nosso caminho. E assim no dia de hoje, nós temos que ter o nosso coração aberto à sua ação. Peçamos, portanto, a Nossa Senhora, a nossa Virgem Mãe Santíssima, aquela que teve como ninguém o coração aberto à ação do Espírito Santo, tão aberto que foi fecundada pelo próprio Espírito Santo, que ela nos ajude então a termos esse coração aberto, a fazer como São João Paulo II convidava, escancarar os nossos corações, para que assim o Divino Espírito Santo venha até nós. Purifique com seu fogo aquelas coisas que devem ser purificadas, dê vida àquelas coisas que estão tanto quanto mortas da fé em nós, e possa assim fazer com que nós cumpramos a nossa missão de sermos santos neste mundo, de sermos sal e luz da terra, como pedido por nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.